Fala pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente tem aqui um convidado super especial para falar de um tema que a gente adora tratar aqui, que é o empreendedorismo. E para isso trouxemos aqui o excelentíssimo Matias Melcon, ele que é dono e proprietário das empresas OneBird, que desenvolve aplicativos de tecnologia, e a Robertech, que é uma empresa de e-commerce. Então, seja muito bem-vindo, Matias. É um prazer recebê-lo aqui conosco no MatrizCast, o podcast preferido dos alunos aqui. Obrigado, Fabinho. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Que bom, Matias. É um prazer o nosso. Temos aqui muito que aprender com vocês. Eu já estou aqui com o meu caderninho para anotar tudo que você vai falar aqui para a gente. E, Matias, eu falei aqui das duas empresas. Antes da gente começar a chegar na parte aqui dos aplicativos, tecnologia, do e-commerce, enfim, de tudo aí que acontece, né, nesse ramo, nessa sua escolha, eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi sua trajetória. Afinal, uma coisa que a gente fala muito aqui é sobre isso, sobre os caminhos que os estudantes têm, né? A gente vê muito, hoje mesmo eu vi um vídeo sobre os caminhos tradicionais, não é nada contra, né? Mas assim, sobre estudar, ter um emprego e tudo mais, e estava falando sobre o caso que a gente vê de fazer uma empresa. Então, assim, como é que foi a sua história? Como é que foi sua motivação, né? Como é que foi o seu caminho até você decidir aí montar a sua empresa e seguir esse ramo do empreendedorismo? Conta um pouco para a gente da sua história. Opa, vamos lá. Bom, como você sabe, eu comecei fazendo engenharia na FEI, né? Para mim, nessa época da minha vida, tudo se resumia a carro. Eu era apaixonado por automobilismo, né? Então, para mim, era o caminho óbvio. Fiz engenharia na FEI, engenharia mecânica, com ênfase automobilística. E enquanto estava lá fazendo engenharia, eu trabalhava no Fórmula, trabalhava por um período breve na Porsche também. E enquanto eu estava ali, para mim, o mundo se restringia a isso daí, a carro, somente carro. Era a minha paixão, eu queria seguir esse mundo. E para mim estava bem claro que quando eu me formasse, eu deveria ir para alguma montadora, ou mesmo continuar no mundo de competição e seguir essa vida aí. Só que foi engraçado como que a vida foi moldando o caminho, assim, porque quando eu me formei, eu fui parar na indústria química, que não tinha nada a ver, né? Sim. E foi assim, foi meio que um baque quando eu fui para a indústria química, porque foi nesse período que eu vi que o mundo era muito mais amplo do que carro só. Quando eu estava lá, eu tinha bastante engenharia, né? Na indústria química, engenharia mecânica, inclusive, porque tinha que lidar com bombas, várias coisas, assim, trocador de calor. Mas eu via que tinha coisas mais amplas que isso, tinha todo o processo químico, processo de instrumentação, de elétrica, e eu comecei a me interessar por outras áreas daí, né? Eu conversava bastante com um instrumentador, que a gente ficou bastante amigo, e eu comecei a gostar bastante da área de automação nessa época aí. Bacana. E ao mesmo tempo eu tava, foi engraçado até, né? Eu tava lendo o livro do Steve Jobs nessa época aí. Sim. Então, aí eu falei, puta, cara, eu amei esse livro, amei a história dele, cara, empreendedor, abandonou tudo e foi pro incerto ali, foi Qual que é percorrer a o sonho. biografia que você leu? A biografia, ela é do Do Walter Isaac Isaacson. Jackson? Não sei. Isaacson, Isaacson. Walter Eu li esse Isaacson, livro acho. também, não sabia que você tinha lido. Esse livro me influenciou muito, né? E daí, nessa época, eu comecei a ler o livro e falei, puta, eu quero fazer uma empresa de automação residencial, que na época estava começando a crescer e não sei o quê. Eu falei, beleza. Então, eu continuei um tempo ali, ainda trabalhando na indústria química e fazendo a empresa meio que em paralelo ali, né? Só que aí, depois de um tempo, comecei a ter alguns clientes e eu falei, acho que eu vou abandonar tudo, meu emprego garantido, e vou me dedicar para automação. Sim. Aí eu fui lá, pedi demissão e me dediquei totalmente para a empresa de automação. Só que aí foi aí que começam os revés da vida, né? Porque, na verdade, a empresa ainda não estava pronta para sair. Mas eu quis trilhar esse caminho porque eu estava muito influenciado pelo livro do Steve Jobs, que ele abandonou tudo e foi seguir Aquele livro é o perigoso incerto. mesmo para isso. Então, é bem perigoso, né? Mas enfim,
Não sei, quer falar alguma coisa aí, Fer? Não, vamos, sim, eu estava exatamente o que você falou, eu até anotei duas coisas aqui. Primeiro que eu nem sabia que você tinha lido esse livro. E, cara, sabe o que é engraçado? Eu li o mesmo livro. E não é um livro que eu comprei. Esse livro, em 2020, esse livro estava numa gaveta lá onde eu trabalho, numa gaveta, sei lá onde estava. Aí os caras estavam arrumando lá, eu vi o livro. Falei, não, deixa eu ler. Nem porque eu queria muito ler por causa do Steve Jobs, nem nada, era porque eu estava começando um hábito de começar a ler, né, de leitura. E eu vi aquele livro, achei legal, falei, não, quero ler esse livro. E era um livro grande, né? Não sei se tem umas 500 Sim. páginas, é grande pra caramba. Por aí. E aí eu li, e esse livro aqui eu já falei até em alguns podcasts, e o que me... não está nem no livro, tá? A frase, a parte que me inspirou. Está num discurso que ele fez em Stanford, só que no livro menciona o discurso. Né? E o legal de hoje em dia você vai ler livro, né? Por exemplo, eu e a Lena, ele falava da propaganda. Não tem a propaganda no livro, mas aí eu colocava lá no YouTube, primeira propaganda da Apple, lá que tem o cara lá com machado, joga lá contra a IBM. Então eu ia lendo e conseguia, né, ver o que eles estavam falando. Né? Tanto que a primeira propaganda, né, que vai acontecer aí da Escola Matriz, para os produtos, é inspirada nessa propaganda. Né? Tem muito dessa propaganda. E nesse discurso, ele fala, não sei se você já viu esse discurso, que é um discurso que ele faz em Stanford, ele fala sobre três coisas, uma sobre conectar os pontos. E ele fala sobre que não é possível você conectar os pontos quando você olha para frente. Você só consegue conectar os pontos quando você está olhando para trás. E essa é a frase por trás da escola matriz. Né? Tanto que a gente sempre fala conectar os pontos. A gente sempre traz, né, esse lema junto com o que a gente ensina, porque é exatamente isso, né? Que a gente tenta conectar o que aprendeu às pessoas que vão começar a aprender agora. Então, esse livro, ele é 100% da inspiração da escola também. E é engraçado, né? O mesmo livro, e eu não sabia que você tinha lido. Então, esse livro realmente é bom, e eu gosto muito de ler, porque diversos livros me inspiram para diversas coisas, né? Um hábito que eu desenvolvi e que me ajuda muito para muita coisa. Né? Eu acho que a leitura, ela te traz outros mundos. Você falou sobre entender e enxergar que existem outras coisas. Eu também, Matias, eu quase fui para uma área diferente da que eu gostava. Por mais que eu tenha ido para carro, eu nunca fui um apaixonado por carro, mas eu sempre trabalhei com carro. Então, para mim, no meu mundo, até hoje, é só carro. Então, assim, eu comecei a abrir a minha cabeça há pouco tempo atrás. Cara, tem muitas outras coisas. Pode seguir no carro, pode fazer o que você quiser, mas, assim, tem muitas outras coisas. Assim, às vezes a gente fica parado olhando, o que eu vou ser, engenheiro, advogado ou médico? Cara, você pode ser tanta coisa, né? Tem tanta coisa, tanta profissão, tanta área de atuação para você fazer, que você só consegue quando você realmente vai abrindo sua mente. E ela pode ser de várias formas. Né? No seu caso, foi quando você foi para a indústria. Eu quase fui para a área de e-commerce. Né? Eu fui hoje, trabalho com automobilismo, mas eu quase fui. E queria ir. Eu fui numa das poucas entrevistas que eu consegui na época, era na B3. Na B3? Eu acho que é a B3 que chama, uma de e-commerce que tem. A B3 acho que é da Lojas Americanas, né? Eu acho que é isso aí. Não, B2W, desculpa, B2W, isso. E eu fui, era super bacana, um ambiente legal. Eu lembro que eu fui lá, eu quase fui para lá, não passei, por isso que eu não fui. Mas assim, eu poderia também ter descoberto outro universo lá, que é uma coisa que eu não tinha. Certeza. Eu acho que, enfim, é sempre importante, é sempre a gente estar testando, buscando coisas novas, porque vai abrindo nossa mente. Mas agora, Matias, é o seguinte: você falou do livro de Steve Jobs, que realmente é um case de sucesso, que inspira muitas pessoas, e a gente sempre tende a se inspirar nesses cases, mas são outliers, né? São pessoas são casos muito, sim, pontuais, né? Um Steve Jobs, um Bill Gates, mas eles são, sem dúvida, uma inspiração. Mas, na prática, né, a gente sabe que não é tantas flores assim, ou não tão romântico, né? Um caminho não tão romântico. Ele pode sim, e acho que vai ter sucesso, mas é um caminho árduo, né, para chegar. E para eles também foi, né? A gente vê negócios, por exemplo, o cara do frango lá do KFC, com 70 anos, anos, né? O cara mesmo desse sucesso aí da Netflix que teve agora, do Round Six, que quantas e quantas vezes tentou e não conseguiu. Então, assim, o caminho do empreendedorismo, embora ele seja inspirador e bonito, é um caminho que muitas vezes é difícil. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse início para você, né? Como é que foi a dificuldade que você passou nessa transição que você fez até os dias de hoje.
como é que é esse passo a passo aí para quem hoje em dia decidir trilhar o mesmo caminho? Com certeza, Fabinho. A gente vê assim bastante, inclusive na mídia, isso daí, né? Essa romantização da startup, de criar startup do zero na garagem ali, né? E com certeza, quem consegue ser bem sucedido nisso é uma história maravilhosa, né? Mas acho que tem estatísticas disso daí que, se eu não me engano, são 10% só das empresas que conseguem suceder, né? Os outros Sim. 90%, na verdade, acabam se lascando, né? E às vezes pode acontecer da pessoa ficar batendo a cabeça ali por anos e anos, e ela tá tão próxima de chegar no ponto de sucesso que ela acaba desistindo, sabe? Às vezes um pouquinho antes de chegar nesse ponto aí. Eu digo isso porque eu acho que eu tive vários momentos que eu quis desistir, assim. Só que eu continuei fazendo, na verdade, não é porque eu achava que iria dar certo, eu tinha que fazer porque eu tinha cliente e tinha que atender eles. Então, eu continuei seguindo a minha empresa, assim. Até para fazer um gancho aqui, né? Na verdade, a minha empresa ela começou com automação residencial, só que depois de um tempo, a gente alterou a atividade da empresa para a empresa de tecnologia. A gente começou a desenvolver aplicativos para condomínios fechados. Foi engraçado até, essa ideia veio numa reunião, estava aí o meu irmão, que é meu sócio, Sim. e a gente estava lá para fechar um projeto de automação residencial de um condomínio inteiro, e daí o dono do condomínio virou e falou, viu, eu queria um aplicativo que você agendasse área comum, sabe, churrasqueira, Sim. tudo isso daí, libera visita, né? Daí ele perguntou, você não conhece alguém que faz? Eu falei, conheço, a gente faz, né? O meu irmão falou, não, mas a gente não faz. Né? Não, a gente faz sim. Daí continuou a reunião lá, acabou a reunião, né? Meu irmão falou, você tá louco, cara? A gente não faz esse tipo de coisa, né? Eu falei, eu sei, cara, mas, pô, imagina só, né? Se a gente conseguir pegar, desenvolver uma solução e replicar para todos os condomínios, cara, a gente consegue fazer o que muitas startups fazem, que é ter a recorrência, né? O cliente Sim. recorrente. Então, ou seja, você vai sempre somando clientes à sua base de dados. Né? Sim. Então, aí ele achou genial também. E, na verdade, foi aí que começou a dar errado as coisas. Porque quando estava fazendo só automação, tinha clientes, só que a automação você tem que sair fechando cliente todo mês. Se Sim. você não fecha cliente no mês, você zerou. Tá? Então, eu comecei a enxergar isso aí como um problema. E eu comecei a enxergar como um problema maior ainda o fato de a automação tava e tá ainda, né? Cada vez ficando mais simples. Que é tão simples a ponto de que não precisava ter uma pessoa para fazer a automação. Então eu achei que empresas como a minha seriam descartáveis. E já vendo o aplicativo para condomínio, eu achei que seria uma solução super boa. E foi nessa ideia que começou a dar errado as coisas, porque daí abandonamos a automação e começamos a desenvolver o aplicativo sem saber de nada, assim, ó, sem estudo de mercado, sem nada, sem cliente de aplicativo e entramos nesse mundo. Aí, bom, começamos a desenvolver o aplicativo sem conhecimento também na área de desenvolvimento, chamamos uma pessoa, a pessoa era recém-formada, nem tinha formado ainda, começou a fazer o desenvolvimento em plataformas que hoje eu olho, foi um erro total ter feito nisso daí, né? Plataformas híbridas, né? Sim. Enfim, deu tudo errado o aplicativo, né? Era super instável, nenhum cliente gostava do aplicativo. E daí a gente começou a desenvolver um aplicativo, teve que jogar tudo no lixo o aplicativo e tivemos que começar do zero. E daí sim, a gente fez já com o desenvolvimento, já sabendo o que a gente tinha feito de errado, a gente começou um novo. Só que daí para desenvolver o aplicativo novo a gente levou um tempão. Então, assim, depois de 4, 5 anos de empresa, eu já estava esgotado. Eu falava, meu, o que eu estou fazendo aqui? Está dando tudo errado. 4, 5 anos sem receber nada, né? Sim. Então, eu olhava assim para a empresa e falava, meu, eu só estou aqui porque eu vou honrar os clientes que eu tenho, eu preciso atender eles.
E daí, no 6º ano, que é esse ano aqui, as coisas viraram, sabe? A gente se endividou muito para desenvolver, sempre desenvolvemos, 100% da receita foi para desenvolver. O tempo inteiro foi desenvolvimento. E esse ano aqui a gente conseguiu equilibrar as contas, conseguimos começar a pagar dívidas. Então, assim, está longe de ser uma super mega empresa bem sucedida, mas a gente está conseguindo atingir um ponto que a gente tem um crescimento orgânico, não precisamos de investidor, que é uma outra coisa que todo mundo, quando abre a startup, sai correndo atrás, né? Ah, investidor, investidor. E assim, é um caminho que já provou que dá sucesso. Assim, várias empresas cresceram assim, né? Sim. Consegue uma rodada de investimento, daí pega outra rodada e vai crescendo dessa maneira. A gente chegou até a passar aí na aceleradora de startup, só que as propostas que vem no começo são assim, você fica até meio constrangido, fala, pô, mas isso aí não é baixo, né? O cara vem 20% da empresa por não sei quanto. Fala, pô, não dá para aceitar essas coisas assim. Sim. Mas eu entendo o lado do investidor também, ele quer tirar o máximo de rendimento com o que ele tem ali. Mas então é isso, assim, a gente passou um caminho bem conturbado até começar a vingar um pouquinho. Teve que insistir bastante ali, né? Sim. É bacana, Matias, você falar tudo isso, isso é importante, porque a gente hoje, a gente está falando, né, com muita gente que eu vejo que ultimamente tem essa ascensão das pessoas quererem empreender, dessas gerações, que isso é bonito e importante, né? Porque para mim um país, para ele se desenvolver, ele tem mais é que ter grandes empresas, muita gente tentando soluções, é a forma como eu acredito. Eu acredito que as pessoas devem buscar soluções que elas querem, né? Eu acho que hoje as gerações elas estão querendo resolver os problemas mais do que esperar por alguém, uma política ou qualquer outra coisa vir e resolver tudo para você, né? Tudo bem, todos têm sua parcela de responsabilidade, mas eu vejo muitas pessoas buscando isso, né? E isso acho que são as motivações para você ter as empresas. E é importante saber que é difícil, mas assim, tudo é difícil, né? Quando você vai, por exemplo, tudo bem, vamos supor que fala, não, mas é muito complicado, é muito arriscado, de fato tudo bem, mas daí você vai para o emprego normal. Você vai lá, se forma engenheiro, vai trabalhar, começa como analista, começa ganhando menos. E aí você vai esperar um tempo, vai ser difícil para você também passar dessa empresa, se acostumar nessa empresa, conseguir um cargo maior. Também vai ser muito difícil. Daí depois uma promoção, conseguir ficar. Então, assim, é difícil também. Pode ser mais estável, pode te trazer mais segurança, mas também é difícil. Então, assim, todos os caminhos são difíceis e outra, todos os caminhos, eles não são imediatos. Né? Quando a gente, por exemplo, decide investir numa faculdade, cara, você fica 5, 6, no meu caso, mais ainda, anos lá, investindo, sem nenhum retorno, para quando você sair de lá, você ter a opção, né, de trabalhar e ter um salário, ou ter um mundo de possibilidades. Então, sim, são coisas a longo prazo que os jovens de hoje têm que ter essa noção. As coisas não são do dia para a noite, principalmente as grandes coisas, elas vão exigir de nós exatamente o que você falou, de ousadia em muitos momentos, que para mim o que você falou que você fez na reunião ali foi ótimo, né? Eu acho que tem mesmo que aproveitar. Cara, depois a gente vê como é que faz. Mas vamos pegar uma oportunidade. Deu errado? Tudo bem, mas deu errado ali no momento. Mas a atitude, para mim, foi 100% certa. A questão de ter resiliência, né? Eu já ouvi muitas vezes que a pessoa geralmente desiste um dia antes de conseguir. Então, assim, esperar, né? Tentar. Você tem que saber, claro, os momentos de se mudar de direção. Eu acho que é isso legal de uma empresa pequena. É fácil você mudar. É fácil você pegar o aplicativo, jogar fora e começar outro. Fácil, que eu digo assim, é rápido. Você não é uma big tech lá que quer mudar. Imagina a Apple querendo mudar toda a estrutura lá do iOS. Cara, é um transatlântico. Como é que você... É difícil você mudar a direção. Com certeza. Né? Aqui, agora, quando você está no começo, é muito disso. Começa, tenta. Eu mesmo, vou te dar o exemplo da escola. A gente fez um curso, a gente achou que era um caminho. Não é, eu estou em outro. Estou mudando, estou indo para lá. Se não for esse, eu vou para o outro. E aí você vai encontrando o caminho. Né? Isso aí eu acho que é algo natural.
quando você tem, escolhe esse caminho. É importante você passar, porque não é que você está dizendo para nós que não vale. Você só está dizendo que é difícil, exige resiliência e habilidades que você precisa desenvolver para conseguir chegar onde você quer. E eu tenho certeza que sempre com o propósito alinhado, fazendo as coisas certas, o caminho vai convergir para algo que seja importante, para algo que seja bom, para o sucesso que você vai ter e as pessoas conseguem alcançar. Só que é difícil, todos os caminhos são. Agora, Matias, falando um pouco, você falou um pouco sobre automação e aqui estava eu pensando aqui. Você não se formou em automação, você não era dessa área, você falou que você foi lá para trabalhar, daí tinha engenharia química, começou a gostar de automação, resolveu abrir uma empresa. Como que é para você a escolha do nicho que você vai abrir um negócio? Por exemplo, eu quero abrir um negócio em culinária porque eu gosto de culinária, ou você acha que as pessoas tendem a abrir negócio quando elas veem oportunidades? Por exemplo, eu não sei nada sobre e-commerce, mas eu estou vendo uma oportunidade de ali eu quero abrir uma empresa. Ou eu não sei nada sobre culinária, mas eu estou vendo uma oportunidade. Ou as pessoas vão mais pela paixão, né? Pela paixão. Eu, por exemplo, eu gosto de educar. Eu vou muito por paixão. Mas eu também vejo oportunidade, mas eu gosto. Então, como é que foi para você essa escolha? Como é que você enxerga? Eu acho que os dois caminhos são válidos, assim, né? Tanto pela oportunidade como pela paixão, né? No meu caso, né, eu fui mais pela paixão do momento ali, pela influência que eu estava vivendo na época, né? Sim. Então, eu achei que tinha espaço para melhorias na automação. Eu via sistemas o pessoal desenvolvia sistemas complexos, ninguém conseguia mexer, e eu via que estava sendo feito sistemas simples, com interfaces bonitas, né? Que nem que seria tanto o aplicativo, uma interface, como um interruptor de luz, por exemplo. Tinha umas interfaces já automatizadas via Zigbee ou Wi-Fi já na época, né? Com uma telinha de vidro. Então, um interruptor ali parecia um iPhone ali na parede, você toca no interruptor, ele já acendia a luz. Eu achava super bonito isso. Então, essas coisas aí, esse design inovador que estava tendo na época já, me fez ir para essa área. E também, principalmente, eu via os aplicativos que eram feitos de automação, eu achava super complexo para o usuário. Então, foi um mix dos dois ali. Então, eu vi a oportunidade de melhoria, né? De tornar as coisas mais fáceis para o usuário final, mas também era uma paixão ali, esse desenvolvimento de interfaces, de design, né? Eu sempre gostei bastante dessa área. Aí, juntou os dois, eu falei, eu acho que esse é o caminho. Entendi. Muito bacana. Você falando do tornar mais fácil, dá para ver que com certeza mesmo você leu o livro do Steve Jobs. Afinal, é o que a Apple mais gosta de fazer, né, até hoje, é tornar a experiência. Inclusive, eu gravei com um convidado esses dias sobre a experiência do usuário, e ela é muito importante, né, hoje em dia. Mas quando você vai ver, eu não sou um cara que desenvolve produtos nem nada, mas é muito importante o quanto melhor, mais fácil para o cara mexer, coisa melhor para o cara mexer, for mais, né, tiver mais interação, o cara gostar mais, é o que vale, né? Quanto for mais fácil, é o que vale. Então, a experiência do usuário é algo muito importante. Agora, Matias, você falou sobre a segunda, que é a Hovertech, certo? Uma empresa de e-commerce. Esta empresa, como que foi a sua escolha? Como é que foi o começo dessa empresa? Ela nasceu, tem alguma correlação com a OneBird? Como é que é? Como é que foi esse seu segundo passo aí no empreendedorismo? Teve bastante correlação com a OneBird, sim. Porque hoje esse e-commerce da Robertec, ela vende produtos de automação. Só que agora eu não faço mais já não faço mais projetos, né? Mas esse e-commerce aí não é só automação, né? É porque é tudo meio que interligado, né? É som ambiente, com home theater, com automação. Então, eu acabei indo para essa área, mas a Hovertech foi mais uma empresa que eu criei para me distrair da OneBird, porque eu passava muito estresse na OneBird, né? Porque não vinha os clientes. Os clientes também sempre fazem bastante pressão para desenvolver, então eu falei, cara, quer saber? Eu vou criar uma outra
eu vi essa oportunidade já, é um negócio que eu tenho conhecimento, que eu gosto, então não tem por que não criar isso daí e tocar em paralelo. Eu fui tocando em paralelo, ela vingou rápido, vingou sozinha, então foi excelente ter feito essa nova empresa. E, inclusive, ela me ajudou muito na OneBird a me dar mais paz, mais tranquilidade, porque quando você vê, tá num mundo ali que não tá dando certo o caminho, a sua mente fica muito, sabe, fica confusa, você não sabe que caminho seguir. E quando você começa a achar um outro caminho que dá certo, parece que você encontra paz, assim. É claro que o dinheiro é super importante, mas acho que o estado mental ali foi o que mais trouxe paz para mim. E eu agradeço todo dia por ter criado a Rovertec no final. Bacana, bacana. Eu acho que é assim mesmo, Matias. E eu vejo isso, eu tento correlacionar. É óbvio que eu não tenho nada ainda de experiência sobre isso, porque eu estou ainda só começando. Mas, por exemplo, o Matrix Kids é uma vertente dentro da escola matriz feita para as crianças, e nunca foi a minha ideia inicial. Tanto que quando eu comecei, eu falei, não sei se quero lidar com esse público, porque não sei se tenho essas habilidades, que são totalmente diferentes. Você dá uma aula para o ensino fundamental, dá aula para o ensino médio e dá uma aula para uma pós-graduação. Eu estava muito mais focado em pós-graduação. Hoje, quando eu faço o projeto do Matrix Kids, foi algo que mudou a minha vida assim de muito, porque me animou absurdo. Tudo que eu aprendi na primeira tentativa, eu usei lá, então eu vim muito melhorado, uma versão minha muito melhor para gravar, para editar, para ter dinâmica de falar. Porque pensa, eu gravei 30 aulas, das quais eu demorei mais ou menos 2 horas para gravar cada uma. Então, foi umas 60 horas de gravação. Então, o cara que gravou o primeiro era inexperiente. O cara que foi gravar uma Matrix Kit tinha 60 horas no mínimo de gravação. Então, as coisas melhoraram e aquilo realmente me trouxe muito mais ânimo, até inclusive para voltar para os projetos depois. Então, isso eu acho importante. Agora, outra coisa que você fala, e agora eu vou te dar a minha visão sobre empresas vencedoras no futuro, para mim, são as empresas que criam uma coisa chamada ecossistema do produto que elas vendem. Eu vejo muito isso. Empresa que eu digo ecossistema é, por exemplo, a empresa que tem o televisor, e aí tem vende o semicondutor, e aí também tem o programa que vai, né, a assinatura que você vai comprar lá. Uhum. Então, são empresas que vendem o celular, vende a tela para as outras empresas, vende os aplicativos para outras empresas. Então, é todo um ecossistema, né? Eu vejo que as vencedoras, né, as grandes hoje, elas têm todo um ecossistema. Então, é muito legal esse caminho que você está falando. Uma vai puxando a outra, né? E o sucesso de uma pode alavancar a outra. Mas, Matias, agora que você já nos explicou, eu vou sempre anotando aqui, porque eu tenho meu caderno, eu vou fazer um livro depois sobre o MatrixCast. Eu vou fazer um livro. Eu só preciso pensar, porque às vezes eu uso esse caderninho pequeno, às vezes eu uso o grandão, e para juntar tudo depois vai ser um problema. Mas eu vou comprar um para no próximo ano. Não, para esse a gente já está em 2022 aqui, por mais que a gente esteja gravando em 2021, a gente está na véspera aí de virar o ano. Esse episódio vai para o ar em janeiro, mas eu vou comprar um caderno maior. Mas, Matias, é o seguinte, eu queria te perguntar antes da questão aqui, que eu tenho uma pergunta bacana para te fazer, mas antes disso, eu queria te perguntar sobre quais foram, na sua visão, as habilidades que você aprendeu na prática, vivendo o empreendedorismo, que você não teve durante o seu ensino normal, né? O que você não foi preparado durante o ensino para vivenciar quando você estava abrindo uma empresa? Exemplo, quando você está numa mesa de negociação, quando você tem que lidar com um cliente que você tem que vender alguma coisa, ou enfim, qualquer coisa. Quais são essas habilidades que você julga que você desenvolveu durante essa trajetória? São muitas, né, Fabinho? Isso daí que você citou é o primeiro tópico ali, né? Porque, na verdade, não sei se tem alguma faculdade que ensina isso daí, mas negociar, tá ali sentado com pessoas bem mais poderosas que você, e você ter que ali na pressão saber negociar, sabe? Isso daí é super importante. Além disso, teve várias habilidades assim que você vai adquirindo, né?
a parte técnica, né, de automação, porque eu fiz engenharia mecânica, então eu tive que aprender. Acho que a principal delas é saber se virar assim rápido, na hora. A faculdade também não ensina isso daí, sabe? Sim. E acho que nem tem como ensinar. É só no dia a dia, na vida ali, tomando na cabeça que você vai aprender ali que deu um problema ali na automação do cara e você tem que arrumar. Você vai chegar lá sem saber o que é o problema, às vezes. Vai ter que se virar na hora. Vai ter que, às vezes, dar uma enrolada no cara até aprender qual que é o problema, sabe? Porque, às vezes, Sim. nem você sabe qual que é o problema ainda, sabe? Então, essa habilidade aí de saber conversar, lidar com as pessoas, né? Outra, outra habilidade que eu também não tenho na faculdade, lidar com as pessoas, né? E isso daí é fundamental para reunião, para lidar com cliente, para lidar com funcionário, para tudo, cara. Então, assim, a vivência do empreendedorismo ensina também, se você não for um empreendedor, se for um funcionário, tudo isso daí que empreendedorismo ensina, ele vai funcionar para o outro lado também, porque você pode ser um empreendedor sendo um funcionário também, então Sim. é uma vivência assim que você só vai te enriquecer e você vai levar para o resto da vida essas coisas aí. Sem dúvida. Você falou de quando a gente fala empreendedor, Matias, eu acho que você falou tudo aí, porque é o seguinte, não é só o cara que tem a empresa, não é só o cara que tem um negócio, é uma pessoa que tem a mente de alguém que quer empreender, que quer, porque isso o cara pode ser um empregado com mente de empreendedor. Pode, mesmo porque não dá para todo mundo ser, né, dono de tudo, né? Exato. Não dá e tá tudo certo. A questão é a sua cabeça, né? A forma como você trabalha, né? A forma como você se sente parte daquilo. Você não precisa ter uma empresa, mas desde que o lugar que você trabalhe, você se sinta parte daquilo. Você tem que Com se sentir certeza. sócio daquilo, você tem que se sentir dono daquilo também, né? Você tem que estar conectado com os valores e princípios onde você trabalha e trabalhar como uma pessoa que é um sócio daquilo. Senão não faz sentido. Se você Com está indo certeza. para o trabalho para ir ou para cumprir um horário, ou esperando chegar na hora de ir embora, não faz sentido. Então, você pode ser um empreendedor que não é o dono da empresa, mas é o sócio, é o cara que trabalha, é o cara que você vai lá, você busca soluções, você quer que a empresa melhore, porque se você sabe que se a empresa melhorar, você vai melhorar junto, né? Vai Com ter certeza. participações de lucro, você vai conseguir melhores oportunidades, vai crescendo junto da empresa. Então, é mais uma mentalidade, é o que você falou exatamente isso. E essas habilidades que você fala, justamente, é para tudo. Né? Qualquer pessoa dentro de uma empresa, como que você não vai conseguir lidar com as pessoas? Que, para mim, hoje, é a coisa mais difícil que eu enxergo assim de habilidade. Uma das habilidades mais difíceis que eu tento lidar, eu tento desenvolver em mim, acho que eu já desenvolvi bem, mas ela é difícil. Porque Com você quer certeza. fazer alguma coisa, tudo bem, e o seu time? Você consegue passar essa ideia para todo mundo? Você consegue convencer o seu time da sua ideia? Você consegue fazer com que eles trabalhem juntos para a sua ideia? Porque não adianta nada, a não ser que você trabalhe sozinho. Seja um cara totalmente sozinho, faz tudo sozinho. Então, são habilidades fundamentais. Falar, conseguir se comunicar, porque senão você não passa. Então, é exatamente isso. E, Matias, depois dessa parte, eu queria ainda umas perguntas aqui para a nossa parte final, que é o seguinte: eu queria que você falasse o que segura, na sua visão, a pessoa quando ela está nesses momentos que você falou de. Você falou do seu, né? Mas eu queria que você ainda falasse de uma forma mais geral. O que você acha que segura o cara que ele começa um negócio, ele vai começar a tentar esse sonho, né? Que é desenvolver a sua empresa, criar a sua empresa. Nesses momentos de maiores dificuldades, o que segura a pessoa? É um propósito? É o objetivo? Você falou a questão de honrar os seus compromissos que você tinha com os seus clientes, que na minha visão são os seus valores, isso são super importantes. E quais são também... a pessoa tem que ter um propósito para aguentar, porque a gente sabe que vai ser difícil, que vai ter momentos que ela vai Sim. querer desistir. No que ela vai ter que se segurar? Né? Com que a pessoa se segura nesses momentos? Ela tem que ter qual, na sua visão? Ela tem que ter um propósito, na sua visão, para conseguir se manter firme no seu objetivo? Como é que você enxerga isso? É, isso aí eu acho que assim, pode ter
várias coisas que seguram a pessoa a seguir, né? No meu caso, foram duas, eu diria, né? Ali ter que honrar os clientes foi, sem dúvida, o principal motivo. Eu não ia abandonar eles, não ia chegar e falar, olha, pessoal, eu tô cansado aqui, vou desistir. Isso aí não ia acontecer, então eu segui adiante. Mas uma coisa que me fez seguir adiante também, e eu acho que muitas pessoas também, foi até meio besta falar, mas o apego à empresa. Porque como, sei lá, eu criei a marca, eu criei tudo, Sim. fazia até campanha de marketing, que também não era minha área, então o logo, tudo fui eu que fui criando ali, fui moldando da maneira que eu queria. Então eu tinha muito apego à empresa OneBird. Até o logo da empresa é um pássaro, né? O OneBird, né? Então, era um pássaro e eu falava que era esse pássaro, era que o logo significava liberdade, né? Então, tudo isso daí, sabe, é meio besta, mas fez com que eu tivesse muito apego à empresa. E eu acho que muitas pessoas que estão sofrendo aí nesse meio do caminho também tem isso daí, assim, esse apego à empresa que quer tentar até o último suspiro ali fazer dar certo. Assim, se é bom ou é ruim, é outra questão, né? Porque você também tem que saber uma hora ali saber desapegar, saber largar isso daí, porque às vezes pode ser que nunca dê certo até o final da vida, sabe? Então é difícil falar. Por isso que até no começo a gente mencionou, né? A gente romantiza ali as empresas que dão certo, os 10% que dão certo, mas os outros 90% que não dão, esses caras sofreram muito assim na vida. Então, assim, é difícil falar assim o que está segurando a pessoa. Eu acho que no geral é apego à empresa mesmo, é querer até o último suspiro fazer dar certo, porque ele se identifica com aquilo que ele criou, sabe? Então, Sim. acho que Mas é é isso. o que você fala, Matias. Na minha visão, conforme você foi falando, eu fui anotando aqui, é o sonho, né? O sonho, a vontade de conseguir aquilo, os seus objetivos de vida. E isso é muito importante, né? O apego que você tem vendo você falar é justamente a paixão por tudo aquilo que você construiu e que é super importante. É super importante isso. Eu também tenho apego. Hoje, para mim, eu adoro, eu até ganhei a camiseta. Obrigado, um amigo meu, o João, Bonita? fez. Cara, essa camiseta eu adoro. Então, assim, apego, eu entendo, mas isso é pelo sonho, né, Sim. que a gente cria em volta disso, né? Pelo sonho de conseguir desenvolver coisas para as pessoas, de desenvolver soluções, de conseguir crescer. Isso aí é muito importante. E a gente tem mesmo que ter essa resiliência, ter toda essa paixão envolvida. Isso é muito importante. Eu acho que outras coisas difíceis, né? Que essa geração, por mais que ela... quando eu falo geração, é de uma forma geral, né? Óbvio que tem exceções, mas a gente vê um mundo muito imediatista, um mundo querendo as coisas cada vez mais rápido, né? Porque tudo é rápido hoje. Antes a gente queria... Eu lembro que a minha irmã foi uma vez viajar para a Europa, eu não lembro quantos anos eu tinha, ela ganhou uma viagem, foi para lá, ela mandava cartão postal. Daí demorava para chegar, às vezes ligava uma vez. Então a gente esperava, né? Sim. Tinha as coisas demoravam, a gente tinha essa paciência devido às coisas normalmente demoravam. Hoje o mundo é muito conectado, né? Eu quero falar hoje com alguém lá do outro, eu estava negociando hoje com um cara que estava na Espanha, não sei se Sim. Espanha, mas estava na Europa. A questão é que está tudo ali, entendeu? É tudo rápido, tudo na hora que a gente quer, mas as coisas demoram, né? A gente precisa ter essa paciência, isso é importante, sim. E, Matias, para a gente começar já a entrar nas nossas partes finais, eu gostaria que você me falasse agora, porque o nosso objetivo aqui é trazer perspectivas para os alunos. E agora, eles estão todos aí agora cientes, porque você foi o primeiro cara, de fato, que a gente já trouxe o tema empreendedorismo aqui, mas da pessoa que criou e começou tudo na empresa, você foi, né, o empreendedor mais raiz nosso aqui, né, que realmente foi para a guerra, né, e está aí com as suas empresas lutando. Qual é a sua visão sobre automação e e-commerce, né, tecnologia e e-commerce? Você acha que são boas direções para o futuro? Você tem boas projeções desses dois caminhos, o e-commerce, ou você acredita aí que o e-commerce vai ser cada vez mais importante nos próximos anos? Como é que é a sua visão aí para os nossos alunos também começarem
a pensar, né, no quais empresas, que eu estou achando que todos eles vão abrir empresa depois dos Matrix. Eu acho que é uma experiência boa, viu? Mesmo que dê errado, eu recomendo. E faz enquanto é jovem, que dá para errar à vontade, ainda tem os pais ali, então faz quanto antes, se eu tivesse que dar uma recomendação. Mas assim, tudo isso daí, e-commerce e automação, envolve muito tecnologia e tem muito espaço para crescer. A pandemia fez aumentar muito o e-commerce, né? Não tem nem o que falar. Acho que em um ano o Mercado Livre aumentou 47% de vendas. Se eu não vi errado, foi alguma coisa assim no ano passado, né? Então isso aí só mostra que as coisas vão estar cada vez mais na internet e não é assim, um achismo, né? Tentando ver o futuro. Isso aí, se você vê na China, que acho que hoje é o país mais desenvolvido nisso daí, lá é assim, você está andando de trem e lá já tem não tem shopping ali, não tem nada lá, mas tem um QR Code que mostra já você aponta nele, já abre a loja virtual daquele lugar, sabe? Parece um banner bem Caramba, bonito ali. Então você já sabia faz não. a compra ali. E eu acho que essas tecnologias vão chegar aqui no Brasil. Vai ter gente colocando banner sabe, no ônibus, por exemplo, ali. Sim, Então, como forma de divulgação. O e-commerce, sem dúvida, vai continuar crescendo. A automação também vai, porque ela está muito envolvida com o IoT, né, a internet das coisas, né? sim. Eu só não sei se do jeito que eu estava fazendo no começo, que era sendo fazendo projeto de automação, ou seja, eu chegava no cliente, daí eu via o que ele queria e eu colocava a central em tal lugar, era uma programação bem básica ali, né? Falar, isso aqui vai acender uma luz, isso daqui vai acender a TV. Isso daí eu acho que não sei se vai continuar, existe ainda, Sim. porque ainda existem coisas, TVs antigas, existem ainda ar-condicionado que não estão ligados à internet, então o comando vai ser o infravermelho, ou radiofrequência, e isso daí tem que ser automatizado da moda antiga. Mas eu acho que com o passar do tempo vai ser cada vez mais ligado na internet, daí não faz sentido ter alguém para fazer. Meu irmão estava Entendi, mostrando lá o ar-condicionado dele, já veio ligado na internet e ele já automatizou sem precisar de chamar ninguém. Ele entendi. mesmo foi lá, controla pelo celular agora. Então, assim, a automação em si, de fazer projeto, eu não tenho minhas ressalvas se vale a pena entrar nesse mundo aí. Acho que vale a Sim. pena para aprender. Mas a outra parte que eu tenho experiência, que é desenvolvimento de aplicativo, isso aí pro desenvolvedor, cara, se eu puder falar, pode fazer, porque essa demanda aí de desenvolvedor é crescente no mundo inteiro. Você vê desenvolver, eu tenho amigos aqui que são contratados em empresa, aí uma outra empresa viu, gostou, precisa do trabalho, já consegue uma proposta melhor. Aí esse mesmo cara já veio uma empresa canadense, falou, ó, pode trabalhar home office mesmo, a gente paga em dólar aí que você ganha. O cara ganha hoje em dólar trabalhando aqui no Brasil, então os custos dele tudo em reais, né? Sim. Então, assim, esse mundo de desenvolvimento aí, também se eu puder recomendar, falar, ó, vai, que vale a pena também. Ou se você quiser empreender nesse mundo, aí já é um mundo bem competitivo, mas também acho que vale a pena, nem que seja para dar errado mesmo. Mas se você for só um desenvolvedor, funcionário assim de uma empresa, também vai ser uma baita experiência e esse mercado sim é crescente e bem promissor. Viu? Ah, bacana, exato. Eu nem não fazia nem ideia desse negócio da China que você me falou, mas você falando, para mim faz total sentido. E aí começa a ter os QR Codes, as pessoas começam a acessar, e realmente eu acho que as coisas vão para esse caminho, né? Eu vejo assim, sabe por que que eu vejo? Porque assim, eu sou um cara, eu sou por mais que eu goste de tecnologia, é a área que eu tenho prazer em falar, né, em estudar. Eu sou um cara muito old school para algumas coisas. E eu Uhum. nunca comprei nada pela internet. Nunca. Eu demorei É muito. mesmo. Primeiro que eu demorei para ter WhatsApp, eu demorei para ter um celular com internet assim, normal. Eu lembro que quando eu estava começando
a paquerar a minha esposa, eu mandava e-mails para ela. E-mails. E a galera já estava no WhatsApp, mandava e-mail, mandava no computador, mandava e-mail gigantesco. Ou mandava SMS. Então, assim, eu sempre fui um cara que demorei para chegar na tecnologia. E aí depois cheguei, obviamente. E eu vejo isso no e-commerce, porque, assim, eu gosto muito de ir para a loja, cara. Eu sempre gostei. Eu gosto de ir à loja, eu gosto de ver, eu gosto. Mas hoje eu parei com esse hábito. Hoje eu já não gosto mais de ir em loja. E eu estou falando isso por quê? Porque se eu, que sou uma pessoa que não sou aquele que vai ser o primeiro, o sempre adepto a rápido, né, a entrar na tecnologia, está começando a ir para isso, quer dizer que muita gente está fazendo a mesma coisa. Ou seja, está crescendo demais a aderência por isso. Até muitas decisões minhas na escola vêm por mudanças minhas de hábito, que eu me coloco como um perfil de pessoa, né, uma persona, e eu meio que multiplico esse perfil para outras pessoas que têm o mesmo perfil que o meu. Então, eu também acho que essa área do e-commerce é super importante. E é importante, né, você observar também esses países desenvolvidos, né, também como é que eles estão funcionando. Agora, a questão que você falou do código, Matias, eu acho que ela é fundamental, né? Eu mesmo, eu vou fazer, eu já estou programando já para fazer uma pós ano que vem, depois do meu mestrado, em Data Science. Eu quero cada vez mais, independente do rumo que eu tomar para a minha vida. Independente, eu quero aprender mais programação, porque isso vai ser importante para mim. Eu tenho 100% dessa clareza. Falei com um cara, inclusive um dia desse, o coordenador do curso, eu falei, eu sei que eu quero fazer o curso, eu só estou querendo entender os pontos, se é esse curso ou outro que eu vou fazer, mas que eu vou querer me especializar em programação. E você falou dos aplicativos, é uma área de programação que eu não tenho, não estudei, né? Eu não sei fazer. Posso pegar para aprender, talvez seja a curva de aprendizado não seja nem tão demorada, mas eu nunca estudei. E eu quero fazer também. Eu quero fazer, agora que você me falou, eu quero fazer mais ainda, só que eu quero fazer Data Science primeiro. Então, provavelmente eu faço duas, uma em 2022 e 2023. Eu concordo 100%. 100%. Esses caras, a gente vive um mundo que a gente vê muito desemprego, a gente vê desemprego aumentando, vê. A gente vê as coisas não caminhando tão bem, vê. Mas para o cara bem qualificado, eu garanto que emprego não falta. Quando a pessoa está bem especializada, pelo contrário, essa pessoa vai ser disputada. E o cara que sabe programação hoje, ele é disputado. O cara que tem programação hoje como currículo, como habilidade, ele é um cara que todo mundo quer. Na verdade, pelo contrário, nessa área está faltando gente qualificada. Então, assim, temos que enxergar essas oportunidades, ver, mas, na verdade, mão de obra qualificada hoje falta. Então, assim, é uma área, sem dúvida, muito importante. Eu falo para todo mundo. Eu mesmo estou me especializando cada vez mais. Mas, Matias, é isso. Eu adorei aí toda a nossa conversa. Eu acho que foi de muito valor e muito ensinamento para a gente. Porque é muito importante a gente falar de gente que viveu o que a gente quer viver. De gente que já passou pelos caminhos que a gente já passou. O intuito deste podcast é isso. Então, todo mundo que sonha fazer isso, é importante saber, é importante, eu vou passar. Sabe como isso é importante? A primeira venda do curso, a primeira vez que eu gravei, eu já fui na minha cabeça. A chance de ninguém assistir é altíssima e de eu não vender nada é muito altíssima. Então, tem alinhamento de expectativas. Isso não me frustrou, o fato de realmente tudo isso aconteceu. Não me frustrou, porque eu já sabia que a chance era alta. E sabe como que eu penso? Fala, ótimo, já passei por isso. Qual que é o próximo passo que os caras falam que passam? Agora começa a dar certo, então já estou mais próximo de dar certo. Eu já passei pelo dar errado. Então é importante, isso aí, isso traz, né? Na nossa época, a gente não tinha acesso a isso, né? Então a parte boa da globalização, da comunicação é isso, a gente tem acesso a outras pessoas, a outros caminhos. Então, Matias, eu vou deixar o espaço aqui para você. Lembrei, duas coisas. Eu vou deixar o espaço aqui para você se despedir, para você, se quiser dar um recado aí para os nossos alunos, se você quiser falar também aonde a gente encontra as empresas aí, se a gente quiser seguir, tem nas redes sociais para a gente seguir e dar uma olhada também para você ter um espaço para divulgar. E eu gostaria que depois que você fizesse essas considerações, a gente tem um espaço no podcast em áudio, né? No podcast em vídeo não, de fazer uma pergunta para os nossos ouvintes. Qualquer pergunta.
né? Pode ser uma pergunta de múltipla escolha, pode ser uma pergunta que eles podem responder o que eles quiserem. Qualquer pergunta, não é uma pergunta de prova. Uma vez eu gravei com um professor meu, ele achou que era de prova. Eu falei, não, é qualquer pergunta. Você pode perguntar, gostou do podcast, sim ou não? É qualquer pergunta. Então, eu vou deixar esse espaço aqui primeiro para você agradecer, falar aí onde a gente pode encontrar as empresas, né, nas redes sociais e também fazer a pergunta para os nossos ouvintes. Tá, vamos lá, então. Só você tinha falado o último ponto lá de expectativa, alinhar a expectativa, e, cara, você fez do jeito perfeito, porque quando você joga a expectativa lá embaixo, você não tem como ficar frustrado. Eu fiz exatamente o contrário disso. Eu tinha uma expectativa altíssima. Falei, nossa, aqui a gente vai fazer tal e tal coisa no aplicativo, né? E foi exatamente o contrário disso, né? Então, seria melhor se eu tivesse feito o contrário também, viu? Então, vamos lá. Obrigado aí, Fabinho, pelo convite, né? Cara, isso aqui foi bom demais para mim, porque eu tinha falado para você que eu sou tímido, meio travado na hora de falar, mas, cara, foi melhor do que eu esperava. Falou super bem. Então, tá ótimo, tô no lucro. E foi um bate-papo com um amigo também, né? A gente se encontrou agora de pouco no casamento do nosso grande amigo, Maurício. Sim. Então, foi ótimo também. E vamos lá, nas redes sociais, né? Então, tem o Instagram, né? Tanto da OneBird, que é a empresa de desenvolvimento de aplicativos, como a Hovertech tem Instagram também, e YouTube também tem nos dois. Agora, a OneBird, ela é a empresa, né? O aplicativo que a gente desenvolve se chama OneCondo. OneCondo também seguindo a mesma linha do OneBird, né? E OneCondo, OneCondo. Tá. Daí, se quiserem dar uma olhada lá no site onecondo.com.br, lá tem as funcionalidades do aplicativo. Esse é um aplicativo que a gente faz genérico, né, para os condomínios, mas dependendo do condomínio, ele quer uma coisa mais personalizada, que é um aplicativo exclusivo. Por exemplo, o Fazenda da Grama, que é um cliente nosso, eles têm um aplicativo exclusivo. E acho que hoje já é um aplicativo bem consolidado, bem estável, o pessoal que usa gosta bastante. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, não vai poder usar o aplicativo para testar, porque para uso desse aplicativo precisa ter aprovação da administração do condomínio. Então, mas dá para ver. Tem inclusive, também tem Instagram do OneCondo especificamente, né? Então, quem quiser dar uma olhada lá também tem. Também tem canal no YouTube do OneCondo, e lá tem as funcionalidades e tudo mais. E da Hovertech eu já falei. E da pergunta, nossa, essa pegou de surpresa, hein? Mas eu sempre pego as pessoas de surpresa. Mas, eu deixo fácil, porque assim, pode ser qualquer pergunta. Qualquer uma. Tipo, você fala, qual que é o seu sonho? Perfeito. O que você quer para o seu futuro? Mas aí você vai colocar as múltiplas escolhas? Qual o seu sonho, velho? Agora, qual é o seu sonho ou do futuro? Como você se vê daqui 10 anos? Show de bola! Como você se vê daqui 10 anos? Cara, eu adorei essa ferramenta, é uma ferramenta nova. Ela tem no Spotify, né? Quem está vendo no YouTube não vai conseguir, mas no Spotify tem. Aí você olha lá e vai respondendo, tentando de múltipla escolha. E aí a gente vai, né, interagindo com os nossos ouvintes. Mas, Matias, muito obrigado. Eu vou colocar na descrição desse episódio YouTube, Instagram e site da OneCondo, OneBird e da Hovertech, para que os nossos ouvintes possam conhecer esse grande trabalho desse meu grande amigo Matias. Matias, muito sucesso. Eu tenho certeza que você vai conseguir muito sucesso pela pessoa que você é e pela experiência que você nos deixou aqui, todos os ensinamentos. Você é uma pessoa que vai muito longe, sem dúvida, e eu estarei de perto aí para aplaudi-lo. Então, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes que ficaram aqui. Não se esqueça de nos seguir, curtir esse episódio e a gente se vê, né? A gente vai se ver na próxima semana com mais um grande episódio do MatrizCast, o seu podcast de educação. Então é isso, muito obrigado a todos. Obrigado, Matias. Um grande abraço e até mais.
Valeu, Fabinho. Um abraço, cara. Até mais aí. Valeu!